Glória a Deus, aleluia. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, em Pato Branco, Paraná. Hoje estamos aí entrando nessa live ao vivo, alguns minutos antes, né? Mas temos coisas boas da parte do Senhor para participarmos junto com os irmãos, né? Vamos esperar aí os irmãos entrar, vamos ver se entra alguns aí para nós iniciarmos o nosso culto racional, né? Aquele momento de aprendizado da palavra do Senhor, aquele momento de estarmos juntos, né, irmãos? Juntos, não fisicamente, mas aprendendo o que é estar junto espiritualmente, né? Glória ao nome bendito do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que vão entrando aí, compartilhe, né, nossa live, esse trabalho importante de estar evangelizando, de estar se alimentando, né, juntos recebendo boas porções da palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus tem reservado para o seu povo. Juntos estamos para isto, né? Então, leve também a outros, né, esta palavra, compartilhando, fazendo a obra do Senhor, dando glória ao nome de Jesus, se aperfeiçoando para o dia do Senhor. Glória a Jesus de Nazaré. E ainda fazendo menção e lembrança aos nossos queridos irmãos, do nosso canal que nós temos lá no YouTube, né? Pastor Elinaldo. Você pode entrar, se inscrever lá e estar junto conosco, ouvindo, participando de muitas outras mensagens que já tem lá para todos os corações, né? Então entra lá no YouTube, Pastor Elinaldo, e se inscreva no canal, dê um joinha lá, um like, né, que eles dizem, né? E se inscreva lá, toca no sininho lá para você poder sempre receber essas bênçãos de Deus, todas as mensagens que nós temos para todos os corações, né? Os irmãos já começaram a entrar, né? E nós vamos começar a falar das coisas de Deus. A irmã Rosana Delphi, né? A irmã Nice Amaral, o irmão Adelada Lalasta, lá de Videira, glória a Deus, a Francisca Maria dos Santos, a paz do Senhor, meu irmão Adelar. Deus em Cristo abençoe, e Deus em Cristo abençoe os nossos queridos irmãos que são daqui também, mas que estão sempre nos acompanhando nas nossas lives ao vivo, né? Que Deus abençoe grandiosissimamente as vossas vidas, no nome do Senhor. Meus queridos, eu tenho um texto da Bíblia para nós se alimentarmos hoje, né? Eu estava orando ali, conversando com o Senhor, e desejei muito falar desse texto aqui, né? Desejei muito falar desse texto, e é o que nós vamos estar tratando nesta noite. Glória a Jesus. Capítulo 4 de Tiago, né? Glória ao Senhor. Adalmir Amaral, é isto? Glória a Deus. Adalmir. Estou um pouco afastado do celular, tem que chegar mais perto para ver, né? Nosso irmão Adalmir Amaral. Que Deus em Cristo abençoe também cada um de vocês que vão entrando, né? Os irmãos que vão chegando, a gente vai citando a cada um, né? Que para nós é um prazer ter você aqui, participar conosco, né? Ouvir um pouquinho, às vezes ouvir um bocado, né? Tem outros que entram um pouquinho, sai, mas enfim, é uma porção para cada um, né, irmãos? É um pouco para cada um. E a gente vai comer aquilo que o quanto a gente tiver necessidade, né, e desejar, visto que voluntariamente os irmãos se reúnem, se chegam ao Facebook, né, para agora você parar um pouco e ficar ouvindo ou participando, né? Enfim, isso é bom, porque isso fala de liberdade, né? A Jamile Mendonça também entrou, né? Glória a Deus, Deus em Cristo abençoe. E Odair Marcelo, né? O nosso amigo,
né? Abençoado de Deus ali. Boa noite, meu irmão. Que Deus em Cristo lhe abençoe grandiosissimamente. É bom ter vocês conosco aqui, já agora no início dessa live. Então vamos para o texto da Bíblia, meus amados. Vamos ler, vamos descobrir algumas coisas boas que Deus tem para nós, né? Que Deus tem, que Deus deseja, e como Deus deseja ver nós, deseja ver até os nossos próprios comportamentos, porque Ele deseja nos abençoar. E quando Ele enxerga que esse filho, ele é um filho bom, é um filho obediente, é um filho que entende o seu pai, né? Esse pai vai abençoar. Esse pai vai ter prazer nele. E assim Deus conosco. A irmã Juvelina Pavê, lá de Videira, Deus abençoe minha irmã. Deus em Cristo abençoe grandiosissimamente vocês, tá bom, meus amados? Capítulo 4 e versículo 6. Eu vou ler alguns versículos aqui e pretendo me deter em menos da metade dos versículos que eu vou ler, mas para compreensão. Capítulo 4 de Tiago, versículo 6 até no versículo 12. Diz a Bíblia Sagrada: antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamenteis, e choreis. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Está aqui esse texto da Bíblia para nós podermos meditarmos um pouquinho, meus queridos. Meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, estar sempre se alimentando. Quando a gente gosta da palavra de Deus e procura se chegar a Deus pela sua palavra, a vida da gente começa a ter um pouco mais de sentido. É muito triste quando a gente se depara, às vezes, num beco, numa situação, enfrentando algum problema assim, que você olha para os lados e parece que não vê solução. Parece que não tem solução, parece que acabou-se tudo. É muito ruim quando o ser humano chega a esses tipos de situações. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, mesmo em meio a muitas lutas, nós sabemos que o nosso refúgio está em o nome do Senhor. E é isso que ele tem para mim e tem para você. Lucas Sena, né? Lucas Sena está com nós também. Deus abençoe, meu amigo, meu irmão, no nome de Jesus, né? Que o Senhor Deus possa vos alcançar e vos abençoar. São os nossos irmãos, né? Conhecidos, outros irmãos que a gente não conhece pessoalmente, outros que são amigos do Facebook e às vezes a gente conhece, e outros também que são amigos do Facebook e a gente não conhece pessoalmente. Mas como é importante podermos juntos termos essa oportunidade, né? Usar essa oportunidade para que possamos, de repente, de algum modo nós servir um ao outro. De algum modo nós poder ajudar um ao outro. Dar uma palavra de ânimo, né? Trazer uma palavra de incentivo, mas também conselhos, né? Muitas das vezes uma exortação a tal situação, a tal caminho que a gente às vezes está pegando, precisa abrir os olhos, né? Averiguar o que é que estamos fazendo, né? Temos que muito buscar em Deus e acreditar que ainda existe amigos que
que são capazes de, quando vê a gente, às vezes, indo para um buraco, eles gritarem e dizer, não faças isso, ou está indo errado, né? Tem muitos amigos ainda assim. Tem alguns que, às vezes, por conta de não deixar a gente triste com uma exortação, eles preferem que a gente caia no buraco, né? Caia e se mate. Porque não, mas o que é que eu vou dizer? Vai ficar triste comigo. Muitos vão estar agradecendo aos amigos que os advertiram enquanto eles podiam retornar, né? Muitos vão agradecer, ainda bem que eu escutei, ainda bem que você falou, ainda bem que você me alertou, né? Ainda bem que você foi meu amigo de verdade, que quando eu estava correndo perigo de morte, você veio e me sacudiu, me chamou de amigo, me chamou de irmão e disse para mim, o que é que você está fazendo? Está vendo para onde está indo? Então, tem muitos amigos ainda dessa forma. E nós devemos louvar a Deus. Louvar a Deus por aqueles que não são amigos só para a festa. Não são amigos só para aquilo que nos interessa. Mas somos amigos mútuos e que um pode socorrer o outro com uma palavra, com um incentivo, com uma mão, né? Um ajudando o outro. O irmão Vilmar Lasta também entrou. O irmão Neres Antunes de Camargo também, presbítero da igreja. O irmão Vilmar também é presbítero, né? Deus em Cristo abençoe os nossos queridos irmãos que estão aí conosco nessa live ao vivo, tá bom, meus irmãos? Hoje estamos aqui, cenário diferente, né? Estou quase que na porta aqui. Tem umas caixas por aqui, depois vocês vão saber, né? E a gente tem que arrumar um lugarzinho que a gente consegue, né? Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo abençoe a vida dos nossos queridos irmãos. Estamos juntos para adorar o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, meus queridos, eu tenho esse assunto aqui da Bíblia Sagrada, que acabei de ler para vocês, que está registrado no Tiago, né? No Tiago, capítulo 4, né? E eu vou separar aqui, pelo menos entre todos esses versículos que eu li, que foi do 6 até versículo 12, mas eu vou separar pelo menos uns versículos da palavra do Senhor para a nossa meditação. Pretendo separar, né, o versículo 6, o versículo 8 e o versículo 11, para nós podermos meditar um pouco. Apesar que todo o assunto em si é uma boa coisa para nós, meus irmãos, né? Uma boa coisa, é muito bom, é muito ótimo nós poder estarmos junto, meditando, participando e recebendo as grandes bênçãos de Deus. Então o irmão Vilmar Lasta aí está avisando que tem uma live, né? Que estará fazendo uma live às 21h30. Estamos aqui para cooperar com isso também, irmão. Se tiver um aviso aí, alguma coisa aí, a gente dá um intervalozinho aqui, fala para os outros irmãos, né? E podemos dizer, vai nessa força, né? Vai nessa força, batalha, ninguém nasceu sabendo, todo mundo segue esse caminho com Jesus aprendendo. Então, eu acho muito interessante, irmãos, acho muito interessante Deus olhando para nós, como nós, pais, né, mães, olha para os filhos. Quantas das vezes nós vimos nossos filhos tentando andar, trupicando, né? Levando topada, né? A gente levou quantas, né? Mas a gente viu os nossos filhos também, aqueles que são pais, que são mães, vê os filhos lutando, né? Às vezes trupica, cai, e tem hora que a gente acha engraçado essa situação, e tem hora que a gente até se sensibiliza junto com eles, né? Quando vê que não causou muitos danos, a gente ri deles, às vezes lutando para se levantar, lutando para fazer, para aprender, né? E quando se machuca, a gente fica triste, né? Vai lá, tenta socorrer, faz o que pode, né? Eu vejo Deus olhando para nós assim, e vendo que a gente está lutando, né? A gente está lutando para fazer o certo, lutando para fazer o melhor, né? Batalhando, né? Batalhando para ser o melhor, batalhando para se apresentar melhor. E nessas batalhas, muitas vezes acontece da gente levar alguns trupicão, né? Porque não somos perfeitos, né?
alguns tropicões, algumas situações, né? E Deus é bom. Deus é maravilhoso, porque Ele olha, às vezes, não que Ele vá dar risada, né? Mas Ele olha para nós como nós olha para nossos filhos, né? Mas a verdade é que Ele sempre está desejoso que nós se aperfeiçoe. Então cada um de vós se aperfeiçoe naquilo que Deus chamou para fazer. Faça e faça bem feito, e não se importe com as conversas extras, né? De que não está fazendo certo, ou que o que não fez perfeito, ou que não sabe fazer. O importante é nós fazer, né? E vamos lutando, vamos caminhando pelo caminho, né, afora, e Deus vai dando vitória. Glória a Deus para todo sempre. Glória a Deus. É isso aí, irmão Odair, né? Ele está conosco. Aleluia. Deus está conosco, é verdade. Ele está sempre conosco, ele está sempre nos olhando, né? Sempre nos observando. Glória a Jesus. Então eu guardei, eu separei desses versículos, apesar que mesmo dentro dos outros que eu li, tem muitas lições importantes para nós, mas como eu tenho até no próprio rodapé aqui alguns assuntos que pode nos auxiliar naquilo que a gente defende, que é a verdade das Escrituras, então a gente mantém-se com esses versículos, né? Por exemplo, no versículo 6, Deus resiste aos soberbos. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque o tipo de pessoas que se conduzem com a soberbia, esses tipos de pessoas, eles não conseguem agradar a Deus. E eles não conseguem ter um relacionamento bom com Deus. E, na verdade, é uma das coisas que o Senhor Deus mais rejeita num ser humano, né? A tal da soberbia. A soberbia nunca fez parte daqueles que realmente amam a Deus. Porque o amar a Deus importa em muita sinceridade, mas também importa em muita humildade, né? Uma pessoa humilde para servir a Deus. Por quê? Porque logo para servir a Deus, em algumas questões que a gente passa, irmãos, é importante entender que para servir a Deus tem que ser humilde, porque senão nós não resistiria, né? Nós não resistiria às afrontas que surgem pelo caminho. Se não for humilde, não tem como resistir. Então, o soberbo não dá conta de resistir às dificuldades que surgem, os problemas que aparecem, porque o soberbo é orgulhoso, né? Ele não vai se adequar com a questão da humildade, de agradar a Deus. Então, dentro desse versículo aqui, dentro do texto, né, Deus resiste ao soberbo. Deve ficar gravado, né, gravado em nosso coração e mente o quanto Deus aborrece o orgulho, né? Ou seja, é uma coisa para ficar gravada, é para nós crentes, né, se aprecavermos de forma enérgica quanto a essa questão da soberbia, do soberbo. É importante os crentes, os salvos, as pessoas que amam Deus, né, entender que Deus não suporta, né? Não suporta a soberbia, não suporta a falta esse comportamento do ser humano que agrada a Deus, né? De humildade, né? Que ele tem que ter. O ser humano, quando não tem isso, ele fica muito aquém do necessário de Deus, e ele acaba não sendo protegido pelo Senhor. Então, deve ficar gravado nos nossos corações e mente o quanto Deus aborrece o orgulho, né? O orgulho em nossa vida faz Deus rejeitar primeira coisa, irmão, as nossas orações, né?
O orgulho faz com que Deus rejeite aquilo que nós vamos a Ele, às vezes com necessidade, né? E faz com que Deus nos rejeite. Deus não escute a nossa oração. Então, o orgulho do salvo atrapalha a oração daqueles que querem se chegar a Deus, aqueles que querem ser atendidos pelo Senhor. Porque todos nós, quando precisamos de uma ajuda de Deus, nós vamos aonde? Nós vamos na oração. Às vezes, apetitoso para a oração, pede bem, né? Então, por quê? Tanto eu que entendo, logo sabe que se com Deus, se pedir a Deus, Deus a pessoa não sabe orar, não tem prática da oração, não tem aquelas horas na presença da oração durante o dia, ele sua consciência, no seu subconsciente que serve a Deus. Orar, Deus escuta. Então, logo eu trago a vocês que se nós portarmos dentro do nosso coração, Deus não responde a nossas orações. Fica difícil de Deus agir em nosso favor, né? Quando o Senhor Deus olha e encontra. Então é importante nós lembrarmos disso. Entrou aí Tio Pereira, Deus em Cristo abençoe meu irmão, no nome de Jesus. Estamos juntos aí para adorar o nome do Rei da Glória, né? Que Deus possa abençoar o nosso querido irmão, a sua casa. Glória a Deus para todo sempre. Então, voltando aqui, meus amados, ao assunto. Temos que cuidarmos muito com o orgulho, porque o orgulho precede a ruína, né? A soberba, né, precede a ruína e o orgulho a queda. Então, para o servo de Deus, para a serva do Senhor, para aqueles que amam o Senhor, tem que lutar muito para afastar-se do orgulho, né? Lutar muito para viver uma vida para Deus e com muita humildade, né? Com muita humildade. E humildade não é aquela que eu digo que eu sou humilde. Humildade, eu sou provado, alguém enxerga e diz: ah, ficou, né? Ficou quieto, né? Como é que resistiu aquilo? Como, devia ter estourado, né? Devia ter enchido de desaforo. Mas a pessoa, como tem esse nível de humildade, ele consegue passar por isso. Lembrando o nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Glória a Deus. Entrou aí o pastor Elisaldo, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. No nome de Jesus, né? Glória a Deus. E também Jorge deixa eu ver o nome do nosso querido irmão aqui. Jorgelvete de Oliveira. Nome diferente, né, meu querido? Vamos se conhecendo, né? Deus em Cristo abençoe. Graças a Deus pela vida de vocês, meus queridos, por todos vocês que estão junto conosco nessa transmissão aí ao vivo. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Então, meus queridos, o exaltado em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros, a fim de satisfazer o seu orgulho, né? Afasta de si a ajuda de Deus. Ou seja, quando se tem orgulho, as pessoas começam a perder o apoio do Senhor. Começam a perder a condição daquele servo que quando fala, Deus escuta, que quando clama, Deus responde, que quando chora, Deus se comove, né? Porque eu e você sabemos disso, né? Que existe até choro de raiva, né? Até choro de ódio, né? Choro de morte. Existe isso. Então não é todo mundo que chora que realmente está chorando porque está se humilhando. Então é muito importante isso, sair de dentro do nosso coração para fora.
Glória a Deus para todos sempre. É muito importante porque para nós não sermos, para que nós não venhamos perder as bênçãos de Deus por causa desses comportamentos que são humanos, só que por causa da natureza pecaminosa que existe dentro de toda pessoa, né? Mas sempre lutando afastar-se dessas coisas ruins para que sejam atendidos por Deus em tempo certo, né? No tempo correto, né? Para que nós não venhamos a dizer que Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Quem falha somos nós. Nós tardamos em entender Deus e nós falhamos em servir o Senhor. Mas Deus nunca tarda, porque sempre chega no horário certo, e Ele não falha, porque Ele é Deus poderoso. Ele é o Deus grande que atende a necessidade do humilde, atende a necessidade do necessitado. Então é muito importante estarmos aprendendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. Entrou aí também o irmão Anderson, Fran e Caleb, glória a Deus, lá de Joinville, Deus abençoe. Também meu primo José de Colombo, né? Eu acredito que eu lembrei agora o local, né? Que Deus abençoe o nosso querido irmãos, amigos, todos vocês que estão com nós aí. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Um abraço, meu irmão Anderson. No nome de Jesus, Deus seja grande na tua vida, tá bom? Na vida de todos os nossos queridos irmãos que estão aí conosco, nos acompanhando, dando glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Ellen também está dando aleluia ali do outro lado, né? Louvado seja o nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele lhes dá, o que acontece? Ele lhes dá abundância de graça. A quem? Aos humildes. Dá misericórdia e ajuda em todas as situações da vida. O Senhor fará isso para aqueles que se comportam humildemente diante do Senhor, né? Aqueles que cultivam, irmão, cultivam o coração de Deus, tá? Aqueles que cultivam têm um coração semelhante de Deus, porque a própria Escritura diz que o Davi, né, tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Era o comportamento do Davi. Ele se comportava de uma forma que agradava o coração de Deus. Então, nós podemos também chegar a este ponto. Entendemos que a estrada para o céu ela tem espinho, né? Ela tem pedregais, ela tem suor, né? Tem situações difíceis, é estreito o caminho, não é largo, não cabe toda a nossa bagagem que nós seres humanos queremos carregar. Não cabe, isso é verdade. E todos quanto tentaram entrar no céu com a bagagem, ficaram com a bagagem, né? Ficaram para trás, não conseguiram. Muitos hoje tentam carregar essa bagagem, né? Tentam ir para o céu, tentam servir a Deus, tentam viver para Deus, com todas as coisas lá de fora, né? Mas passa-se o tempo e logo percebe que estão sofrendo, que estão perecendo e que não está dando certo. E muitos têm a humildade até, né? Até de dizer, olha, como filho pródigo, né? Pequei contra o céu perante ti, eu não tenho dignidade de ser chamado teu filho, mas me faz aí pelo menos de um servo teu, Senhor. Faz-me de um empregado aí, ó, porque lá no mundo tá feio. Tem muitos que têm essa condição de cair em si e dizer isso, né? E voltar-se para o Senhor, enquanto é tempo, enquanto é dia. Porque tentaram ir ao céu da forma particular, né? Isaías narra, capítulo 53, versículo 6, cada um desgarrava pelo seu próprio caminho, né? Cada um ia após seu próprio caminho, cada um fazia o seu caminho e seguia, né? Então, todos nós, qualquer um de nós pecadores, servos livres, rico, pobre, preto ou branco, não importa, né? Não importa a religião, cada um de nós podemos fazer o nosso próprio caminho para ir para o céu, né? Só que devemos entender que se não estivermos nas Escrituras, se não tivermos pautado nas Escrituras, nós apenas chegaremos na porta do céu, né? Na porta, mas não entra dentro do céu, porque o caminho para o céu é muito estreito, é apertado para quem quiser ir. É um caminho de renúncia.
é um caminho de muita dificuldade. São aqueles que têm fé mesmo em Cristo. É aqueles que não param pela estrada, não param na jornada. Porque quando ele chega lá na porta do céu, ele vai caber, porque ele se moldou dentro desse caminho, né? Ele se moldou dentro desse padrão enquanto estava na terra, né? Enquanto estava vivo, enquanto estava por aqui. Ele se moldou nesse caminho, então vai caber ele. Porque quem andou por um caminho estreito, quando chega na porta que é semelhante ao caminho, ele vai passar, não tem problema não, né? Agora, quem viveu aqui, né, até tentando servir a Deus, né, com seu próprio caminho, tentou servir a Deus com toda essa largueza, né, que o caminho da perdição oferece para o ser humano, né? Quando ele se deparar com a porta do céu, ele não cabe, porque as bagagens são muitas do pecador, né? As bagagens são altas, são grandiosas, não tem como. A Bíblia diz que o caminho apertado leva à salvação, o espaçoso leva à perdição, né? A Bíblia diz que são muitos que entraram pelo caminho que é espaçoso. Então, meus queridos, compensa, né? Compensa estarmos sim na presença de Deus, compensa nós vivermos para Deus, compensa nós termos Deus no coração, e compensa se esforçar. E às vezes, por mais que seja dificultoso a tua estrada, o teu caminho, mas se você mantiver o teu olhar em Cristo Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, o Senhor Deus cuidará de você. O Senhor Deus irá com você até a eternidade. Glória a Deus para sempre. O irmão Nilceu José Rodrigues também entrou. Deus em Cristo abençoe, meu querido irmão. Glória a Deus, aleluia. É bom ter vocês com nós. No nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Eli dos Santos também entrou. Então, meus amados, é bom ter vocês conosco aqui, ouvindo e participando dessa palavra, né? Dessa palavra. Pode deixar o seu comentário aí, né? E a gente depois vai ler com carinho, né? É sempre bom ter os irmãos aí participando, adorando o nome do Senhor, né? Compartilhando a mensagem a outros amigos do Facebook, né? Indo lá no YouTube, procurando o pastor Elinaldo, vendo todas as mensagens que tem lá. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para comer comida forte, comida boa, né? Aquela comida que às vezes ela demora a ser digerida, mas ela é forte, ela é poderosa. Então que Deus em Cristo abençoe a vida de todos os nossos queridos amados irmãos. Glória a Deus. Então estamos falando do que? Do soberbo, né? Que Deus existe ao soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. Glória a Deus. No versículo 8 do que eu li, né? No versículo 7 diz assim, ó: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência ao adversário está submetido a uma submissão a Deus, né? Eu me lembro que uma vez um pastor dos nossos pregou para mim, né? E eu era novo convertido, e eu achei muito lindo essa palavra aqui, quando foi lido, que ele pegou um tema e uma frase, né, desse versículo aqui, e foi à frente, né? Eu achei maravilhoso tudo aquilo, né? Um homem eloquente, né? Eu achei fantástico ele pregando essa palavra. A mensagem dele estava dentro do tema: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu achei fantástico, lindo mesmo, né? Nenhuma crítica, e eu nem tinha condições e conhecimento para criticar, e até hoje também não tenho, e até hoje não critico, só que para o nosso conhecimento, né? Para o nosso conhecimento, hoje a gente aprendeu aquilo que foi dito e a gente acrescenta o texto todo, né, aos crentes. A gente acrescenta o texto todo aos irmãos. Que o texto todo inicia dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Então, foi muito pregado resistir ao diabo, ou seja, uma mensagem boa, né, importante, mas porém, ela apenas uma mensagem triunfalista, né? Uma mensagem que faz com que o crente se sinta o que ele é capaz de ser, né? O que ele tem, o que ele servindo a Deus é capaz de chegar. É uma mensagem boa,
uma mensagem agradável, uma mensagem triunfal, uma mensagem poderosa. E até algumas pessoas, né, alguns pregadores, eu me lembro, há anos atrás, eles se sentiam tão bem, assim, tão animados quanto a pregação da palavra, que eles caíram, às vezes, na bobagem, né, na bobeira, às vezes até de desafiar o próprio adversário, né? E pisar no diabo, e fazer isso, e um com canela de fogo, e outro mais isso, e outro mais aquilo. A gente achava tudo isso muito bom, muito legal. É uma mensagem boa, né? É uma mensagem de ânimo, e tem que ter a mensagem de ânimo, né? Tem que ter aquela mensagem de que o crente não nasceu para ser cauda, o crente nasceu para ser cabeça, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, nasceu para liderar, nasceu para ser gente, para ser grande, né, entre os homens, para prosperar em todos os sentidos, né, para prosperar financeiramente, prosperar espiritualmente, ministerialmente, é para crescer. Deus não chamou você para ficar sendo uma árvore que rasteira, né? Deus criou você para você ser grande. Cada um com a sua capacidade, né? Cada um de acordo com o dom que Deus chamou, que Deus escolheu, cada um com com o seu jeito de ser, cada um com a sua forma de viver, uns um pouco quieto, outros mais explosivo, outros mais sábio, outros menos sábio, mas todos com as suas funções importantes dentro da obra de Deus, vivendo para Deus, desenvolvendo aquilo que Deus chamou. Então, mas eu achei interessante que depois de muitos anos, né, muito tempo, eu fui para o texto como o que pregava, né, como aquele que iria transmitir aquilo que escutei, e eu achei importante esse texto do versículo 7, ele dizendo: sujeitai, pois, a Deus. Eu vim compreender que não teria como eu resistir ao diabo e ser vitorioso sobre ele se eu não me sujeitasse a Deus. Se eu não se submetesse às ordens de Deus. Né? Ou seja, eu não posso pregar para você que você deverá resistir ao diabo com a ordem que a Bíblia diz que ele vai fugir de você. Mas sem lhe explicar e sem lhe dizer que para você resistir ao diabo e ter certeza que ele vai fugir de você, é preciso que você se sujeite a Deus. Entenderam, meus amados? É preciso ter essa resistência ao adversário, mas se submetendo ao que pode vencer o adversário, que é Deus. Isso é muito importante nós observarmos. Muitos crentes tentaram resistir ao diabo, mas sem a devida responsabilidade de obedecer a Deus. E estavam muito animados, tá? Muito animados, só que não tinham conhecimento, muitas das vezes, das Escrituras e a submissão às Escrituras para dar conta de resistir ao adversário se submetendo a Deus. Porque Deus é quem dá conta de vencer o adversário por nós. Né? Nós somos apenas instrumento de Deus para vencer o diabo. Mas desde que esse instrumento, quem esteja tocando ele, seja Deus, na pessoa hoje do Espírito Santo, por meio da obra redentora no Calvário, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Então, podemos resistir ao diabo? Podemos, mas por meio da nossa submissão a Cristo. Então, esse parênteses aqui para esse versículo, né? Para esse versículo 7. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, porque ele não vai suportar ficar na tua frente. Se sujeite a Deus e resista ao inimigo, porque ele não vai te vencer. Se sujeite a Deus e resista essa luta que você está passando, porque Deus vai te dar vitória. Se sujeite a Deus e fique firme, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Se sujeite a Deus e se mantenha na direção de Deus, porque o adversário não vai vencer você na batalha, porque você será mais do que vitorioso. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, mediante a minha sujeição a Deus, a eu submeter-me à vontade de Deus. Amém, meus amados? Glória
a Deus para tudo sempre. Aí vem o versículo 8 que separei para vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É o que Deus está pedindo. Chegue-se a Deus, né? Chegai-vos a Deus. Louvado seja o nome bendito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus promete estar perto de todos os que se afastam do pecado. Deus promete estar junto. E que purificam os seus corações. E que invocam verdadeiramente arrependido ao que? A comunhão com Deus trará sua presença, graça, bênção e amor. São as coisas boas que Deus tem para com os seus servos, para com o seu povo. São as coisas boas que Deus tem para mim e tem para você. Glória a Deus para todo o sempre. Aleluia. Comunhão com Deus trará sua presença. É muito bom sentir a presença de Deus. Trará também graça, misericórdia. Aleluia. Para todos aqueles que invocam o seu bendito nome. Glória a Jesus. No versículo 11, irmãos, diz assim, ó, irmãos, não falei mal uns dos outros. Eu vou ficar com essa parte aqui do texto. Não faleis mal uns dos outros. A maior perca que a igreja pode ter, a maior perca que um homem, que uma mulher, que um servo de Deus, a maior perca que pode existir no meio de um grupo é quando um começa a falar mal um do outro. Aí a união não existe mais, a comunhão começa a se compreender que não tem, e aquilo que devia ser uma força nutriz muito forte entre os irmãos, entre aquela comunidade, entre aquele grupo, começa a ser defragada pelo adversário. Então, aqui o recado do servo de Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falem mal um do outro. Não empreste a sua boca. Não empreste a sua boca para isto. Não dê ao adversário seus membros para isto. Porque não é agradável a Deus. Glória ao nome de Jesus. É desprezar o que... não falem mal uns dos outros. É desprezar a lei divina do amor, em relação a uma pessoa que está sendo acusada de algo. Né? Não falei mal uns dos outros por causa que é o desprezo, né? O desprezo do amor de Deus derramado nos corações. Glória a Deus para todo sempre. Não procurar conhecer os detalhes da situação. Às vezes se fala mal de uma pessoa, né? De um irmão, de um amigo, mas às vezes não vai procurar saber o que essa pessoa está passando, né? A necessidade dessa pessoa, o que é que ela está vivendo, né? O que é que aconteceu. Então é muito importante nós pesarmos isso na balança. Na verdade, sermos bem-aventurados, né? Os pacificadores, né? Lembra que lá em Mateus capítulo 5 está registrado isto, né? Bem-aventurado os pacificadores. Pacifique as coisas, né? Não pacifique.
Nunca deixe de ter esse óleo precioso no teu coração, né? Essa coisa boa de mais ajuntar, né, do que se espalhar, né? Mais se unir do que se esconder, né? Procure isto com o Senhor. Procure isso na palavra de Deus. Deus dará entendimento. Deus abençoará você, a sua casa, a sua família. Muitos maus que hoje existem dentro das casas, dentro das famílias. Eu vou dizer uma coisa, muito maus que existe no sentido físico, muitas doenças que assola a humanidade, é apenas falta de amor. É apenas essa coisa que está escassa entre o povo e principalmente o povo de Deus. Porque quando o povo de Deus entra por esses caminhos ruins, logo a própria Bíblia os condena. A própria palavra. Porque logo se compreende, eu compreendo, você pode compreender, que nós conhecemos a Bíblia. E podemos dizer assim, ó, mas eu não conheço toda. Mas não conheço porque às vezes a gente é relapso quanto a isso. Mas temos a obrigação de conhecer a Bíblia. A Bíblia diz assim que mais duro juízo é para nós. Porque conhecemos. Então, muitos sofrimentos que as pessoas hoje passam, sofrem. Muitas dores de cabeça. Muitos problemas físicos, mentais, psicológicos. Muitas doenças que toma-se remédio e não resolve. Nunca aparece a cura. Vai lá para o médico não sabe o que é, não acha, não tem como diagnosticar. E a pessoa continua doente, continua indo pagar consulta, continua indo para os postos, continua indo para a UPA, continua gastando. Muitas das vezes, meus amados, é só falta de amor de Deus no nosso coração, né? Às vezes falta isso em nós, irmão. Eu posso até dizer que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu próximo, ou tenho aquele ressentimento assim, que mais parece uma morte espiritual, né? Isso traz muita dor, traz muito sofrimento, traz muita doença, né? Tem muita doença. Tem muita gente que está lutando muito para uma cura, mas tem um ressentimento, tem problema sério com o vizinho, com o irmão, com o amigo, né? Tem problema sério com uma pessoa, né? Não perdoa, não libera perdão e diz que vai morrer assim. Está sempre doente. E às vezes lutando, né? Lutando para uma cura, né? E às vezes até pedindo oração, tá? Às vezes até pedindo oração. Não esquece de pedir oração, né? Pede para interceder, mas às vezes enquanto este mal que está às vezes dentro de nós, enquanto ele não sair, não aparece a cura. Se eu tô exortando alguns com amor e com cuidado, eu estou falando mansamente para que haja uma reflexão sobre isto. Eu não quero que você fique triste com o que eu estou dizendo. Eu quero que você reflita no que eu estou falando, né? Às vezes a gente quer a cura, às vezes a gente quer a libertação, mas a gente não aceita tirar o leão que está dentro da gente, destruindo a gente. Às vezes não quer deixar sair de dentro da gente a serpente que está atrapalhando. Por causa da natureza pecaminosa, né? E por causa que às vezes não foi ministrado dessa forma para a gente, né? Está sendo ministrado ao seu coração esta palavra. E como eu gostaria que você levasse essa palavra a outras pessoas. Como eu gostaria. A humildade ajudará muito a gente a aceitar isto e também levar a outros. Muita gente está morrendo por falta do amor de Deus. Ah, mas eu amo o Senhor. Não amo o próximo? Jesus disse lá em João,
você não ama o teu irmão que você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus, que não vê? Entenderam, amados? Não tem como amar o Senhor Deus se a gente não tem condições de amar o nosso próximo. E a gente não ama o nosso próximo muitas das vezes com a seguinte desculpa, que ele me fez mal. O mal do teu próximo, o mal que o teu próximo fez para você, não pode ser um mal para te destruir. Se ele fez o mal para você e não destruiu você, dê glória a Deus. Porque ele na verdade, ele arrumou um problema sério para ele. Você que está servindo a Deus, você não pode ser destruído pelo mal que alguém fez para você. Deus não te livrou, Deus não te libertou. Então, não traga isso para dentro do teu coração. Não bote no teu coração isto. Livre-se disso, enquanto é dia, enquanto é tempo. Livre-se disso. Diga, Jesus, eu amo o Senhor, eu quero te amar muito mesmo, e aquele mal que me fizeram, eu não quero carregar isso comigo. Eu quero perdoar aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquela pessoa, né, aquele meu amigo. Eu quero perdoar, eu quero esquecer disso, porque isso não está me fazendo bem. Porque você pode ver, todo mal que alguém faz até pra gente, se a gente guardar para si, é mal pra gente mesmo. Essa era a ideia do adversário. Não era a ideia do adversário destruir você, fazer com que você tivesse perca naquilo que você estava fazendo, que você estava entendendo. Não, o adversário estava interessado, não estava interessado nos teus bens, naquilo que você deixou de ganhar. Ou naquilo. Não está interessado em nada disso. O adversário está interessado que você fique de mal com o teu irmão. Fique de mal com o teu próximo. Porque se você ficar de mal com o teu próximo, daqui um pouco você está doente. E daqui um pouco você pode até procurar umas bênçãos de Deus por meio de uma cura, por meio de alguma coisa, mas você não consegue. Você pode até ir para o hospital, né, tentar bons médicos, boas coisas, tentar com tudo, mas vai lutando, não chega a nada. Por quê? Porque este mal, muitas das vezes, entra no ser humano, que recebe, de repente, um pisão, né, recebe algum insulto. Entendeu? Nós temos que vigiar muito. Temos que vigiar, ser humilde, né? Se sujeitar a Deus, né? Resistir a essas dificuldades, mas se sujeitando ao Senhor, o nosso grande e magnífico Deus. Não falar com o próximo, não falar com a própria pessoa que está sendo acusada. Ou seja, às vezes a gente sabe de uma pessoa, fala mal dele, né, sem saber de nada, nem foi ver o que estava. A gente só fica, muitas das vezes, só interessado na primeira conversa fiada que aparece. Eu ouvi isso, daquilo, né? Ananias disse, eu ouvi falar que o Paulo, mas Senhor, eu ouvi falar que este homem tem poder e autoridade para destruir os crentes, para botar na cadeia. Jesus disse, eu não estou nem aí com aquilo que você ouviu falar do Paulo, né? Ele é um vaso para mim escolhido, eu escolhi ele, pronto, né? Deus não gosta desse negócio de ouvir falar. Então os crentes têm que adotar isso nos seus corações, né? Não aceite ficar ouvindo isto. Isto vai te fazer mal. Às vezes o adversário vem, quer e traz, eu ouvi dizer daquele irmão, daquela irmã. Tampa o ouvido no nome de Jesus. Tampa. Se entende que não tem autoridade para conciliar este irmão, essa irmã ao caminho certo, né? Para conciliar ele, né, para repreendê-lo com um jeito bacana, para ele não se afastar de Deus, para ele não se perder de uma vez, né? Se você não tem condições de o conduzi-lo a Deus com esse ouvir falar disso, ouvir falar daquele irmão, né? Se você não tiver, tampe o ouvido. Tampe o ouvido. Agora, se você é um pouco mais conhecedor das coisas de Deus, né, leva essa pessoa ao caminho certo. Irmão, não é assim. Irmã, não é assim. Eu não desejo ouvir da sua boca você falar mal do meu irmão. Ah, mas aquele irmãozinho lá, ele é um traste. Não tem problema, mas deixa o irmãozinho com Deus, vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele. Não aceita, a própria Bíblia diz assim, ó, contra o presbítero da igreja, por exemplo, né? Não aceita acusação contra o presbítero da igreja, senão por 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, não se apresse nesse tipo de coisa.
Não se apresse. Eu ouvi disso, eu ouvi daquilo. Não é da nossa conta aquilo que alguém está dizendo. Estão dizendo para tentar atrapalhar a nossa vida. Para nós se juntar ao grupo de Corá, Abirão e Dotã. É perigoso. Aí começa, junta um grupozinho, aí vai dar murmuração. Aí da murmuração, Deus não se agrada. Se afasta daquela pessoa. Né? Então, cuide muito. Às vezes a gente não conhece a situação da pessoa. E nem às vezes quer saber. Às vezes a gente quer saber do que aquele está trazendo lá e dizendo eu ouvi falar. Seja cuidadoso com isso, porque Deus te dará entendimento em tudo. Deus te dará vitória. Eu sempre vou estar divertindo a igreja nesse sentido. A igreja onde eu estiver cuidando, né? E essa igreja que de repente pode se juntar a nós via online, né? Onde nós vamos estar aí no nome de Jesus, daqui um pouco trazendo assuntos bons, maravilhoso, com a ajuda dos próprios irmãos que estarão participando, né? Abrir aí uma live ao vivo com vídeo duplos, né, para outros irmãos estarem ao vivo apresentando, conversando, participando, dando o seu parecer. Isso é muito bom, é muito importante. Eu quero me equipar com isso, né? Eu sou muito leigo no assunto do Facebook aí, né? Dessas transmissões ao vivo, mas a gente quer estar participando para que essas mensagens sejam pregadas, né? Essas mensagens sejam anunciadas, esses puxões de orelha ao vivo seja dado com carinho, com respeito às pessoas, né? Respeitando a opinião de cada um, mas convergindo para dentro das Escrituras, né? Convergindo para dentro das Escrituras, para levar o melhor pão para os que escutam, levar a melhor palavra para aqueles que gostam da palavra de Deus, provando por A mais B o que está dentro das Escrituras. Ora, se alimentando do que é bom. Ora, falando do que é bom, que é Deus, que é a palavra. Falando do Redentor, aquele que morreu no Calvário para perdão, para perdoar pecado, perdoar pecador. E falando do glorioso Espírito Santo que está no nosso meio, está aqui comigo agora, está aí com o irmão, com a irmã, está em casa aí com você, né? Está aí com você, falando com você, fazendo você sentir uma coisa boa, fazendo você sentir que você é capaz, que você tem de Deus, que você pode fazer mais para Deus, que você pode se levantar, que pode se erguer, que você pode aprender muitas coisas boas com Deus, que você pode ser um dos tais, né, um chamado de Deus, né, que você pode junto propositar no seu coração de somar, né, somar junto com o povo de Deus, junto com esse que vos fala, né, melhorar a vida de outro, consequentemente melhorando a própria vida. Isso é muito importante, é muito bom. Nunca fale mal do teu irmão e nunca aceite acusação, nunca, não empreste teu ouvido para coisas assim, não. Você pode muito bem fazer o melhor de ti para Deus. E sempre conduzir o homem e a mulher aos caminhos de Deus. Né? Sempre ser o apagador de fogo, né? Esse fogo estranho que às vezes surge nas congregações, a congregação de Deus, né? Não estou falando de denominação, que surge na congregação do Senhor. Tem que apagar, né? Tem que cuidar, tem que ser misericordioso, né? Tem que apagar fogos estranhos, tem que se apegar com Deus, tem que amar o próximo, tem que estar junto. Junta-se com aqueles que falam coisa boa, junta-se com aqueles que evangelizam, que prega a verdade. Junta-se, afaste dos faladores, afaste daqueles que falam mal do próximo, afaste do murmurador, né? Afaste. Se você ficar junto com ele, você tá concordando com ele, tá? Tá concordando. E é cúmplice. Você junta-se com um roubador, com uma pessoa que rouba, você é cúmplice. Junta-se com aquele que só sabe mentir, você é cúmplice.
junta com aqueles que profanam o nome do Senhor todo dia, você é um cúmplice. Junta-se com aquele que não prega a verdade, é um cúmplice. Então tem que ter muito cuidado com isso. Procura as coisas boas. Procura agradar o Senhor, teu Deus. Procura. Você não vai perder a salvação por se afastar das coisas ruins. Você vai se aperfeiçoar na presença de Deus. Lembrando que o caminho para o céu é estreito. Glória a Jesus para todo o sempre. Ainda dentro do versículo 11, difamar essa pessoa, né? Não é bom difamar essa pessoa. Não é bom a defamação. Fale coisa boa das pessoas, né? Fale coisas boas. Conduza as pessoas ao caminho certo. Conduza as pessoas ao amor fraternal, né? O amor fraternal. O amor fraternal, o amor entre irmãos, entre a irmandade, né? Procure isto. E Deus será glorificado na tua vida. Louvado seja o Senhor Deus para todo sempre. Era essa palavra que eu tinha para os seus corações. Essa reflexão. Era isso. E outras tantas Deus terá pela frente, irmãos. Eu quero entregar o meu coração para isto. Para a obra de Deus. Eu quero permitir me gastar na obra de Deus. Chega de vaidade. Eu quero me permitir me gastar para Deus. Quero fazer mais para Deus. Quero fazer melhor para o Senhor. Eu quero, quando Jesus voltar, eu esteja ocupado. Bem ocupado. Ocupado na obra dele. Para que aquele hino 115 que a gente canta, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor, que aquilo seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Que eu não fique cantando como hipócrita, mas que eu cante com o coração. O 515 também diz, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Aí diz, se lá para o deserto o Senhor me mandar, eu irei. Você pode cantar isso? Como é que fica aqueles que cantam isto? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus amados. No nome de Jesus. Eu quero orar, quero te abençoar. Ore comigo, receba as bênçãos de Deus no seu coração, na sua casa, no seu lar. Amado e querido Deus, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, pelo teu filho, por tua filha, teus servos, teu povo, que participaram dessa live ao vivo, estão com nós aí, adorando o Senhor. Eu quero abençoá-los, Pai. Quero clamar ao Deus dos céus pela vida dele, pela vida dela. Ó Pai, abra as portas para o teu filho, para a tua filha. Venha, ó Deus, ser exaltado, ser glorificado. Seja manifesto, Senhor Deus, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos, a tua glória, Senhor. Eu abençoo o teu servo e a tua serva. Eu abençoo no nome de Jesus. Ó Papai amado, estende tuas mãos. Ó Senhor da glória, opera maravilha, Senhor, na vida dele, nesta casa, neste lar. Abençoa, Papai amado. Abençoa teus filhos. É a minha oração. Eu creio sim, Senhor. Eu creio no teu poder, creio no teu amor, creio na manifestação do teu Espírito Santo. Ó Pai querido, eu abençoo teus filhos, abençoo esta casa, abençoo esta família, para a glória do Deus poderoso, santo e eterno. É a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Entrou aí o irmão Valdivino e Juvelina Pavê, né?
lá de Videira. Deus abençoe. Estamos terminando a live, meu irmão. Mas volta ela agora no final, né? Volta lá e escuta as coisas boas que Deus deu para nós. E vai ser uma bênção de Deus. Vai receber as bênçãos do mesmo jeito, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Já voltamos aos cultos na igreja, com muita restrição, sim, com pouco tempo de duração, mas estamos aí para adorar o nome do Senhor, né? Amanhã estaremos juntos, junto com nossos queridos irmãos, dando a posse aqui na nossa igreja, a responsabilidade, né, como obreiro, né, obreiro local, obreiro da igreja, ao pastor Elisaldo, né? A igreja vai estar com ele como o obreiro da igreja, né? E nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar apoiando a obra do Senhor, e a igreja vai ter aí um obreiro aí para estar junto com nossos queridos irmãos para orar, para interceder, para pregar, para ajudar a obra de Deus para todo sempre. Vamos melhorando, né, irmãos? Vamos melhorando, tem uns projetos grandes de Deus aí. Uma hora dessa eu passarei para todos os irmãos do Facebook, né? Mas nós vamos estar aí orando porque Deus está abrindo outras portas também para nós chegarmos aos irmãos, à igreja do Senhor, aos necessitados. Tem muita gente esperando por nós lançarmos a palavra de Deus aos seus corações. Então vamos estar melhorando o trabalho, vamos estar aí responsabilizando mais obreiros para a obra do Senhor, estamos requisitando obreiro para a obra de Deus, estamos chamando obreiros voluntários e comprometidos, irmãos, né? Voluntários e comprometidos. Qualquer canto do país onde tiver um obreiro voluntário e comprometido com a obra do Senhor, nós estamos aí com muita disposição nos próximos meses, anos que vêm e que se segue até Jesus voltar, de nós abrirmos um trabalho, né? Abrimos um trabalho e começarmos a pregar a palavra do Senhor, deixar obreiros por todo o canto desse país, né? Comprometido com a obra do Senhor. Então que Deus abençoe. O primeiro está sendo aqui em Pato Branco, aonde nasceu a Igreja Evangélica Famílias para Cristo, com o apoio de muitos servos de Deus, né? Aleluia! E vamos dar sequência ao trabalho do Senhor, aonde Ele nos chamar. Amanhã temos um grandioso culto aqui, pouco espaço de culto, né? Com todas as restrições, mas já estamos adorando o Senhor. E nos outros dias que não tem culto, eu vou estar com as minhas lives ao vivo, falando da palavra do Senhor a todos os corações. Por enquanto é só 3 cultos por semana na igreja, né? E eu escolhi a terça-feira, que é culto para ensino, né? Da palavra de Deus. E no sábado e no domingo, né? A partir das 7 horas, né? 7 horas, ali 7h30. Quem chegar dentro desse horário participa do melhor que Deus tem, né? E é um culto muito curto, mas eu conto com todos os nossos queridos irmãos aqui de Pato Branco e nas lives os nossos queridos irmãos que moram mais longe, né? Nos acompanhando. Ainda entrou aí a Odisseia Batista dos Santos, né? Lá de Minas Gerais. Oh, glória! Deus abençoe no nome de Jesus nossos queridos irmãos, né? Volta a live aí, escuta a palavra de Deus, né, que foi pregada hoje, e que Deus em Cristo abençoe a todos. Amados, fiquem todos com Deus, na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Voltamos na quarta-feira, porque amanhã é culto, né? Na quarta-feira voltamos com mais uma live ao vivo dentro do mesmo horário. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Amém.